Olha lá, a gente olha para o mundo hoje e vê tanta confusão, tanta mudança rápida, às vezes parece um caos sem sentido, né? Mas e se tudo isso tiver um propósito maior? Hoje, vamos mergulhar num conceito fascinante do espiritismo, a transição planetária. A ideia é que a Terra não está só mudando, ela está evoluindo. E essa evolução seria impulsionada pela chegada de uma nova geração de espíritos que vem com uma missão de transformar tudo. Para a gente entender bem como seria essa transição, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai ver por que o mundo que a gente conhece parece estar se desfazendo. Depois, vamos descobrir quem são esses agentes da mudança, qual é a missão deles, como eles pretendem revolucionar nosso jeito de pensar. E no final, qual é o futuro que essa transformação toda promete trazer para nós. Vamos lá? Então, para começar, é fundamental a gente entender o contexto. Por que essa mudança toda seria necessária? Vamos dar uma olhada nos sinais de que um ciclo importante está chegando ao fim. Olha só que forte essa ideia. A base de tudo é essa visão de um velho mundo que está literalmente rachando por todos os lados. A imagem é muito clara. Não se trata de uma crise passageira, mas do desmoronamento de todo um sistema. As estruturas antigas, os dogmas, simplesmente não se sustentam mais. É como um prédio velho que está ruindo sob o próprio peso. E o que causa essa ruína toda? Bom, a gente pode pensar em alguns pontos-chave: o materialismo exagerado, o reinado do ouro, os dogmas e preconceitos que travam a gente, filosofias vazias que não respondem mais às nossas perguntas e, principalmente, a imobilidade, a resistência à mudança. Porque, segundo essa visão, ficar parado é o contrário da vida, é a morte do progresso. Ok, se o mundo antigo está desmoronando, quem é que vai colocar a mão na massa para construir o novo? É aqui que a gente entra no coração dessa ideia de transição, a chegada dos espíritos que teriam a missão de liderar essa renovação. E aqui vem um ponto central do entendimento espírita. Isso não acontece por acaso, sabe? Seria um movimento planejado, uma vinda em massa e coordenada de almas com um propósito muito claro: acelerar o nosso progresso espiritual e moral aqui no planeta. E quem são esses espíritos? O ponto crucial é esse: não estamos falando de almas inexperientes. Pelo contrário, conforme a doutrina, são os chamados espíritos de escolho. Pensa neles como os mesmos espíritos que, em outras épocas, já estiveram aqui como grandes filósofos, cientistas, artistas, líderes morais. Agora, eles estariam voltando em grande número, com toda essa bagagem, para uma missão coletiva. Tudo bem, mas qual é exatamente a missão dessa nova geração? E o mais importante, que ferramentas eles usariam para conseguir fazer uma mudança tão gigantesca assim? E a principal ferramenta deles é impressionante. Não é uma arma física, não é violência, é o próprio espírito, a força do pensamento, da verdade, que agiria como uma lâmina superafiada, cortando os velhos abusos e as mentiras pela raiz, pelos fundamentos. Esse arsenal é totalmente intelectual e espiritual. Estamos falando de uma inteligência mais clara, livre dos preconceitos do materialismo, de uma forma de se comunicar com uma lógica tão profunda que se torna irrefutável. E mais, a manifestação de capacidades espirituais, como o poder de curar, que serviriam como uma prova real, tangível, de que o espírito é superior à matéria. Isso nos leva direto para o campo de batalha. Mas calma, não é uma guerra com exércitos e armas. É uma revolução das ideias. Uma revolução intelectual e moral. Um confronto direto de mentalidades. Aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, a força bruta, a estagnação e o dogma do velho mundo. Do outro, a força do espírito, o movimento constante do progresso e a inteligência livre da nova geração. No fundo, a luta entre o que nos prende e o que nos liberta. E esse processo todo, segundo essa visão, aconteceria em etapas, quase como um roteiro. Começaria com os desafios intelectuais, onde os velhos argumentos simplesmente não se sustentam mais. Aquela zombaria que antes era usada como defesa perde a força. Depois viriam as evidências práticas, reais, do poder do espírito, o que levaria, por fim, ao enfraquecimento daquela visão de mundo puramente materialista. Tá, e no fim das contas, aonde tudo isso vai dar? Qual é o grande objetivo dessa transição planetária? Qual é a promessa? A promessa aqui é de uma mudança profunda, radical mesmo, na forma como a humanidade resolve os seus problemas. A violência, a guerra, que são frutos da força bruta e do egoísmo, dariam lugar ao diálogo, à razão, à fraternidade, que são as ferramentas do espírito.
Ou seja, dentro dessa visão, a transição planetária não é só um evento aleatório na história. Ela seria o cumprimento de uma promessa espiritual muito antiga, o início daquela era de paz e de regeneração que foi anunciada por Jesus. Então, o que a gente tem aqui é uma espécie de mapa. Um mapa para uma transformação que, para o Espiritismo, já está acontecendo. E isso deixa uma reflexão para todos nós. Se essa nova era realmente está chegando, como podemos aprender a reconhecer os sinais dela no nosso dia a dia? E, talvez mais importante ainda, como podemos ser parte ativa na construção desse futuro mais justo e mais fraterno? A resposta, quem sabe, começa dentro de cada um de nós.